O roteiro do filme americano Impacto Repentino começa sobre a imagem de 3 homens atrozmente feridos, no lugar mais sensível de sua anatomia, por tiros disparados por uma mulher. Vingança de um estupro. Depois, Harry, o herói, liquida ele próprio 8 pessoas. Temos também 6 flashbacks do estupro. A história mostra 40 estupros, assassinatos, espancamentos e outras cenas do mesmo estilo. Em média, alguma coisa acontece a cada 3 minutos. Tem para todos os gostos. Uma moça de biquíni é assassinada numa piscina. Logo depois, um negro inteiramente nu é liquidado. Era preciso matar esse sujeito, explica Harry, porque ele corria atrás de uma garota, numa alameda, brandindo um facão de cozinha e uma ereção. Há um homem pronto para se atirar de um prédio. Harry diz que ele vai sujar a calçada se pular. Isso o horroriza de tal maneira o infeliz que ele ameaça vomitar. Harry pede a ele que não faça isso em cima dos bombeiros, que estão lá embaixo. Há um outro assassino. Seu nome é Scorpio. Fica devendo pouco a Harry. Lutam. Harry perdeu suas armas. Está no chão, o rosto deformado. Puxa então uma faca presa em sua perna e enterra na coxa do adversário. O matador urra e se afasta capengando. Harry recupera seu revólver Magnum, atira, acerta no joelho do outro. Scorpio agora está imobilizado. Harry pula em cima dele para forçar a confissão. Todo o tempo, o herói tem o ar limpo e alerta de um jovem senador destinado a um grande futuro. Nas cenas em que anda tranquilamente nas ruas, podia estar a caminho de sua campanha eleitoral. O que é que vocês têm na cabeça? O que é que vocês têm na cabeça? Pra me atuar no artigo da lei, sem saber se fumei ou se dispensei. Me tira essas argolas do meu braço. Me tira essas argolas do meu braço. Pois sou um homem livre, como aquele pássaro. Prometo não mais beber pinga, prometo não fumar cigarro, mas da malvada eu não largo, mas da malvada eu não largo. Oh. La 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 la. Eu não vou mais naquela firma lá, aquela firma lá dos irmãos Limitada, de Araque, meu. Quem corre atrás do pato é o ganso. Eu não vou lá. Eu quero é o bom. Aquela firma lá, de Araque, meu. Eu quero é o bom. Eu não tô devendo nada pra vocês, vocês é que estão devendo pra mim, meu. Eu não tô devendo nada pra vocês, vocês é que estão devendo pra mim, meu. Alguns mortos incomodam demais e ninguém quer saber, ninguém quer ver, ninguém quer saber o que tem a ver.
situação da poesia e do poeta nos dias de hoje. Solidão e rebelião. Otávio Paz. Mas, como tudo tem dois lados, aqui fica o meu abraço aos poetas do alado. E acharam tudo muito bonito, gostaram demais dos textos. De fato, era um grande poeta, e ficou por isso mesmo. Então, eu ia encontrar com ela, minha mulher. Quis dar um livro para ela, de presente. Então achei uma livraria aberta.
Era de noite. Entrei. Comecei a procurar o livro. Não achava o livro que eu queria dar para ela. Procurei mais. Estava de costas para a rua. Comecei a ouvir um ruído, um som. Parecia um som de uma voz humana, mas eu não sabia se era uma voz humana mesmo. Era como se fosse um grunhido, uma coisa quase inumana. E desse grunhido, eu sentia que parecia que vinha do fundo de uma caverna, de um poço sem fundo. Era um grunhido que se repetia, um som que se repetia. Eu custei a olhar para fora. Estava procurando o livro que eu queria dar para ela. De repente eu me voltei e vi o seguinte: uma figura humana, um negro, como se tivesse chegado do inferno, alto, muito magro, muito faminto, muito esquelético, com os olhos muito grandes, esbugalhados. Quase na rua, quer dizer, quase na calçada ali, na fachada da loja dos livros, da livraria, tinha uma banca onde tinha vários livros expostos, assim, quase na horizontal. Esse homem estava com um terno com enchimento, assim, um terno todo estrapilhado, como aqueles mendigos da televisão que a gente via antigamente. Esse homem, então, folheava um a um os livros e repetia o seguinte som: já entendi, não entendi, já entendi, não entendi. Isso vinha como uma melopeia, um som, como se fosse um som tribal, um canto tribal. Eu achei o livro que eu queria, comprei o livro e saí correndo quase dali para encontrar com ela. O livro que ele me trouxe foi esse. Ele disse: minha raça é a raça negra. Respondi: essa é a minha raça. Ele disse: minha raça é a raça branca. Respondi: essa é a minha raça. Ele disse: minha raça é a raça amarela. Respondi: essa é a minha raça. Ele disse: minha raça é a raça indígena. Respondi: essa é a minha raça.
pobreza sem ser triste. Falando de tristeza sem ser pobre. Há quanto tempo? A quanto custa hoje um dia? Que não sei de nada, que saber de tudo. Sei que estou na minha terra, não o país amordaçado e sangrado dos vômitos alaranjados e bandolins cegos da repressão. Não o país das fantasias de poder, ampola de bismuto escrachada sobre a face do planeta e gosma paranoica escorrendo de todos os jornais. Não o país torturado, esmagado e prostituído, suas noites encarceradas em cofres fortes e posto à venda a preços de ocasião. Não esse país fantasmagórico que se quer presente o tempo todo e tenta invadir até mesmo o nosso sonho. Porém, outro país, redescoberto agora, mais uma vez, neste encontro dos nossos olhares, outro país que ainda lateja sobre o tapete trêmulo do terceiro mundo. Algo explode a leste do tempo. Estamos invadindo o coração da história. Estamos vestindo as horas de outra cor. Enquanto nos abraçamos e nos beijamos no centro desta cratera de um vulcão extinto faz 40 milhões de anos.